É. E cara, sabe o que é o mais engraçado? É que. Na verdade, engraçado não tem nada, né? Mas. Esses dias eu tava pensando. Na verdade, hoje, né? Esses dias. Tô bem doido hoje. Hoje eu tava pensando. Já percebeu que sempre quando você tira um determinado elemento, um determinado componente de um corpo, ou de uma estrutura, ou de um mecanismo de funcionamento, já notou que sempre quando você tira dali um componente, o sistema ele muda? Já notou isso? Quando você tira o componente, o sistema todo muda. Não tem aquela família que tem uma pessoa ali que ela é meio que diferente. Ela não faz intriga uma com as outras. Ela é mais na dela, ela é mais retraída. E muitas vezes ela tenta até mediar os conflitos, sabe? Ela, de uma certa forma, atua ali como uma moderadora. Muitas vezes também é aquela pessoa onde outras pessoas dependem meio que de uma certa forma dela. E ela sabe suprir as necessidades dessas pessoas com sabedoria. Isso é incrível. Isso é incrível. Ela dá sem visar a contrapartida do retorno. Ela conversa com as pessoas, busca entender a situação de cada uma. Ela é empática. Ela ouve. Ela presta atenção no ambiente. E sabe exatamente o que fazer para atender as necessidades. Essa pessoa, ela atua como um fator que, de uma certa forma, proporciona o equilíbrio. Isso existe, tá? Isso existe. Essas pessoas não são santas, não. Elas têm seus defeitos. Elas têm seus defeitos. Mas, quando elas estão ali, no meio, elas fazem a diferença onde estão. Elas instalam a paz. Elas intermediam os conflitos. Elas suprem determinadas necessidades. E o ambiente, ele meio que não colapsa por causa da presença dela, por causa do fator atuante daquela pessoa. Entende? E essa pessoa, ela se torna essencial nesse ambiente. Ela é um fator que faz a diferença ali. E quando, por um determinado motivo, ela é removida daquele ecossistema, quando ela é retirada daquele sistema, daquele meio, as coisas começam a entrar em colapso. Tudo começa a entrar em colapso. As pessoas não se entendem mais, começam a brigar umas com as outras, fazem intrigas. O relacionamento não possui mais uma certa capacidade de. Não, relacionamento. Deixa eu formular isso aqui de uma forma melhor. Né? O que a gente tem dificuldade de imaginar, às vezes a gente tem dificuldade de comunicar também.
Mas o ambiente, ele fica sem um intermediador. Ele ficou sem aquela pessoa que o equilibrava. E é por isso que os conflitos nascem ali. É por isso que as pessoas brigam entre si. E lógico, aonde tem desordem, não tem governo. Isso em tudo na vida. Dentro das famílias, dentro de um estado, nação. Onde tem desordem, não há possibilidade de governo. Por quê? Por que não há governo sem ordem? Isso aqui é muito interessante. Por que não há governo sem ordem? Porque a ordem vai facilitar o governo. A ordem vai facilitar o governo. Pô, se a ordem é essa, sigamos a ordem para que a convivência possa ser estabelecida. Por quê? Onde ocorre a desordem? Onde ocorre a desordem? Quando não há limites. Para pensar. A desordem ocorre quando não há limite. As pessoas, elas basicamente seguem a busca pelos seus desejos sem levar em consideração o bem-estar do outro, a paz do outro. Entende? E dentro de um ambiente de convivência, isso é complicado. Né? Isso é complicado. É lógico que às vezes também é inevitável. Né? E eu vou te dar um exemplo. O pai que quer obrigar a filha a cursar direito, a filha não está nem um pouco a fim de cursar a droga do direito, mas o pai quer que ela curse. Bom, essa filha vai ter que ir em busca de seus próprios desejos, de uma certa forma, magoando o pai, porque não vai concretizar o desejo dele. Tá aí um exemplo clássico. Então, o que acontece? Às vezes é inevitável. Você vai ter que ir em busca dos seus desejos a custo do bem-estar ou da paz do outro. Até porque também o outro que busque ter o mínimo de capacidade lógica para que ele defina que a vida de sua filha não é a sua vida. Nossa, isso é de uma maturidade incrível, Deus do céu. Isso é de uma maturidade incrível. Incrível, 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 incrível. Só você entender que a vida do filho, ou da mãe, ou de uma outra pessoa, não é a sua própria vida. Ou seja, você não tem governo nenhum sobre a vida do outro, pois o outro é livre, assim como você também, e sendo ele livre, pode fazer suas escolhas com liberdade. Pois, que possibilidade tem de escolher o escravo? O escravo só faz o que é ordenado. Mas não somos escravos. Então podemos fazer o que desejamos fazer. Desde que, claro, não fira as leis que regem o bem comum. Porque se eu estou ferindo as leis que regem o bem comum, eu estou sendo livre? Estou, mas estou interferindo na liberdade de uma outra pessoa. Isso não pode acontecer. Nós precisamos ser livres juntos. Inclusive, é a falta dessa compreensão que gera os desentendimentos sociais hoje. Mas isso é muito importante o pai entender. A vida da minha filha não é minha vida, cara. Então pronto. Não quer cursar direito? Não quer cursar direito. Cursa o que você quiser. Acabou. Então aí, quem vai ter que lidar com a maguinha é o papai. A filha está seguindo o caminho certo. Ela não quer cursar direito, ela não é obrigada.
ela pode escolher o que ela quer cursar. Um exemplo. Então, dentro de um ecossistema de convivência vai acontecer essas coisas. E é necessário que haja ali um fator que restaure o equilíbrio. Ou as pessoas, elas aprendem a equilibrar o ecossistema, só definindo, tá? Eric, o que é o ecossistema? O ecossistema é exatamente o ambiente que você está inserido. Que basicamente esse ambiente é definido pelas ações das pessoas que fazem parte desse mesmo espaço. Dentro de sua casa há um ecossistema. Você, seu filho, seu marido ou sua esposa, enfim, você e a sua família, as ações dessas pessoas correspondem à qualidade do ecossistema. Se dentro daquele ecossistema eu tenho uma sequência de ações que ultrapassam os limites o tempo todo da convivência, o que eu estou fazendo? Eu estou destruindo basicamente aquele ecossistema. Eu estou implantando desordem nele. O que vai acontecer? Esse ecossistema vai ficar difícil a convivência nele. E basicamente um ecossistema onde a convivência é difícil, ela fere os indivíduos pertencentes àquele ecossistema. Sabe quando você encontra aquela pessoa que diz: eu tive que sair de casa porque não tinha mais condições. Não tem essas pessoas? Cara, eu tive que sair de casa. Não. Bati os 18 anos, não dava mais para viver com meu pai, com a minha mãe, eu tive que me mandar de casa. Não deu. Por que não deu? Porque o ecossistema estava dificultando a convivência. Tem? Então, esse elemento, essa pessoa que ela restaura o equilíbrio, que ela insere o equilíbrio, né? Ela vai ser um fator determinante ali. Ela vai ser um fator importante ali. E a partir do momento que essa pessoa ela for extirpada do ambiente, a partir do momento que ela sair do ambiente, o equilíbrio perde-se. Pega toda a família e você vai encontrar pessoas dentro dessas famílias que são cruciais para manter a paz no ambiente. É incrível isso. É incrível isso. É incrível isso. Eric, como é que você notou isso? Isso é interessante. Eu passei a ler mais histórias. Passei a ler mais histórias, prestar mais atenção nas coisas e eu percebi. Tem uma pessoa que ela sempre atua no ecossistema implantando o equilíbrio. Quando eu notei isso, eu vi que tinha isso em tudo. E eu achei simplesmente fantástico. Ser essa pessoa é difícil. Ela é uma pessoa que lida bem com pessoas. Tá? Inclusive, se você vê a série Suits, essa pessoa é a dona. Assiste. Se você não conhece a série Suits, assiste depois, é uma série fantástica, eu recomendo ela para todo mundo, porque eu já assisti essa série mais de 30 vezes. eu gosto de assistir a série, só o filme Gladiador, eu acho que já passou da 100. O 300 Esparta, então, nem se fala. Mas essa pessoa na série Suits é a dona. Dona Victoria Paulsen. Eu sei até o nome inteiro, putz. Mas, sempre tem essa pessoa, tá? Sempre tem essa pessoa. Isso é interessante.